Primeiro, você tem que acreditar muito nessas questões, ter um embasamento técnico forte, as pessoas que trabalham nessa área têm que ter um embasamento forte muito grande. E, por último, e não menos importante, é que a empresa suporte esses profissionais. Caso contrário, realmente, sustentabilidade é somente uma palavra, né, com muito pouca ação. Bom, em primeiro lugar, tem que ter uma liderança dentro da corporação. Tem que saber vender muito bem essas questões e essas ações ligadas à questão ambiental e questão de sustentabilidade. Por quê? Porque muitas vezes a própria empresa, ela tem essa visão, mas ela não entende muito bem como aplicar essa visão. Logo, essa pessoa tem que ser um vendedor, primeiro dentro da própria corporação e depois para o público externo à corporação. Então, na verdade, o profissional de sustentabilidade, além de ter um embasamento técnico, tem que ser um grande vendedor e um grande marqueteiro dentro da corporação. Marqueteiro no sentido de fazer com que a coisa aconteça. Tem que vender essas ideias, esses investimentos, que são investimentos de longo prazo, né? São investimentos que muitas vezes não agregam valor ao negócio da corporação no médio e no curto prazo. Entretanto, no longo prazo, são essenciais para a sobrevivência da companhia. Em primeiro lugar, é realmente vender essa questão de sustentabilidade dentro da corporação. Isso é um ponto muito importante. E o segundo ponto que para nós é essencial é a formação de mão de obra. Hoje o Brasil, infelizmente, tem uma deficiência muito grande de profissionais competentes na área de meio ambiente e sustentabilidade. Então, é um assunto ainda relativamente novo no mundo e extremamente novo no Brasil, e o país sente uma falta brutal de profissionais competentes nessa área. Então, na verdade, o que você tem que fazer dentro da corporação? Você tem que formar esses profissionais. Não tem outro caminho. Logo, esse é um gargalo muito grande hoje para as questões de sustentabilidade. Falta de pessoa. Muitas vezes esse profissional tem que resolver problemas técnicos, né? E não de comunicação. Você comunica sim, entretanto, somente quando você solucionou o problema e não antes. O que nós vemos hoje se fala muito, né, dentro das corporações ou para o público externo, entretanto você não resolve o problema. Você fala, mas não resolve. Logo cai num descrédito muito grande, porque a população, a sociedade hoje está muito mais bem informada, né? Então você primeiro tem que solucionar o problema, trazer soluções e depois comunicar essas soluções. E não o contrário, né? Primeiro divulgar a solução e depois tentar reduzir. Então esse é o grande problema hoje, novamente, falta de pessoas, né? As escolas, infelizmente, não estão adaptadas à realidade do século XXI com as questões ambientais. Um ponto muito importante é aprender com cases. Então, estudar cases de grandes corporações, grandes companhias, não só no Brasil, mas fora dela. Esse, para mim, é o maior atributo de um profissional hoje, que tem um embasamento teórico na faculdade e na universidade, mas esse embasamento não é suficiente. Ele tem que ter também um estudo de caso muito forte, né? E não adianta também fazer só um MBA, um mestrado nessa área. Tem que realmente estudar por conta, estudar grandes corporações, grandes problemas, grandes acidentes, né? Como o caso, por exemplo, do Exxon Valdez, o caso da British Petroleum no Golfo do México, entre outros, né? Estudar bem isso aí, ver o que aconteceu, o que houve de errado e quais as soluções que foram tomadas, as que deram certo e também as que deram errado. Esse é o maior desafio para o profissional hoje. Quando eu comecei nessa carreira, eu fiz engenharia química, depois fiz mestrado na área de engenharia ambiental, mas sempre comecei atuando na área de pesquisa, desenvolvimento e processo, nunca ligado 100% na área ambiental. Mas como na década de 80, isso dentro das grandes corporações não era uma área muito ainda definida, tudo que era relacionado com o meio ambiente, eles davam para mim, né? Dá para esse cara aí, porque esse cara gosta dessa área. E isso foi se tornando uma vantagem competitiva, porque para mim solucionar esses problemas, né, eu tive que estudar muito.
estudar esses problemas e estudar soluções. E com isso eu fui absorvendo um conhecimento muito grande, né? Não dentro da universidade, mas dentro das grandes corporações. E com isso, hoje, isso virou uma vantagem competitiva, porque quando eu ingressei numa empresa que me deu 100% de trabalho na área ambiental, eu trouxe uma bagagem muito grande dessas outras corporações. Estude bastante. Não tem outro caminho. Tem que amassar barro, tem que realmente entender os problemas, viajar bastante e estudar as grandes corporações. Não tem mistério, né? É estudar, estudar, estudar.